Olá, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje nós estamos dando início a um quadro novo aqui no canal sobre a segunda vinda de Jesus. A pergunta que eu quero deixar para você é: você acredita que Jesus vai voltar uma segunda vez? Se você quiser participar da nossa enquete, deixa a sua resposta aqui em cima. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma introdução a esse quadro. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para vocês meditarem durante esse vídeo. Primeiro, o que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Jesus? Segundo, qual o objetivo da segunda vinda? Terceiro, como ela será? Quarto, como devemos aguardar essa vinda? E quinto, quando será essa vinda de Jesus? Vamos lá para essas perguntas então. O que a Bíblia ensina sobre a segunda vinda de Jesus? Eu gosto muito de um texto que fala sobre a ascensão de Jesus no livro de Atos. Quando Jesus é assunto aos céus, aparecem dois anjos àqueles homens que estavam ali vendo Jesus subir para o céu e ser encoberto pelas nuvens. E esses dois anjos, eles vão dizer o seguinte para as pessoas que estão ali: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então prestem atenção, quais foram as palavras do anjo para aqueles homens que estavam ali e para os apóstolos? Eles estavam dizendo que da mesma forma como Jesus subiu, Jesus voltará. Biblicamente, nós temos base para entender que Jesus vai voltar, que haverá sim uma segunda vinda de Jesus. Agora, qual é o objetivo da segunda vinda de Jesus? Segundo o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar pecado de muitos, mas ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. O autor de Hebreus ele vai deixar claro, Jesus ele aparecerá uma segunda vez. Da primeira vez Jesus veio com o objetivo de morrer na cruz, de nos substituir, de nos redimir do nosso pecado, da nossa culpa. Mas a Bíblia ela diz que Jesus agora virá uma segunda vez, e desta segunda vez ele não virá como servo sofredor, mas ele virá como rei, e ele virá para trazer salvação para aqueles que o aguardam. O próprio Jesus, ele fala sobre essa segunda vinda. Ele diz lá no Evangelho de João: "E quando eu for, vos preparar lugar, eu virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também." Então, se o próprio Jesus disse que ele virá outra vez, nós temos todas as bases para crer numa segunda vinda de Jesus. Nossa terceira pergunta: como será esta segunda vinda? Paulo descreve na carta aos Tessalonicenses uma revelação de Deus, falando de como será a segunda vinda de Jesus. Diz assim o texto: pois dada a ordem com a voz de arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Jesus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Como será essa segunda vinda de Jesus? Nossa, Paulo escreve com riqueza de detalhes. Ele deixa claro que, por ocasião da vinda de Jesus, quando Deus der a ordem e o anjo tocar a sua trombeta, ele diz que o Senhor descerá dos céus. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus vai voltar. E além dele voltar, a Bíblia ainda declara como será esse encontro no dia da volta do Senhor. O próprio Jesus fala sobre essa vinda nos ares, esse encontro nas nuvens. Em Marcos, leia comigo o texto para vocês verem o que Jesus está dizendo.
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra e dos confins do céu. Então veja que o próprio Jesus, quando ele fala do Filho do Homem, ele está se referindo a si mesmo. Ele está dizendo que ele vai vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos para que ajuntem a todos os seus eleitos para se encontrar com ele nas nuvens, nos ares. Assim como Paulo falou lá no outro texto de Tessalonicenses. Sabendo dessas verdades, a grande pergunta que eu faço para vocês é: como devemos aguardar a segunda vinda de Jesus? Acompanhe comigo a leitura de mais um texto que está em 2 Pedro. Pedro, falando sobre o dia da volta do Senhor, ele descreve um pouco de como será e de como nós devemos estar esperando esse dia. Então, acompanhem comigo essa leitura. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. Visto que tudo será assim desfeito, prestem atenção na pergunta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E eu deixo essa pergunta para vocês: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O próprio Pedro ele responde, ele diz assim, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, segundo Pedro, nós que esperamos a vinda do Senhor, como é que devemos aguardar a vinda dele? Nós devemos viver de maneira piedosa e santa, empenhando-se para ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis no dia da sua vinda. E a quinta e última pergunta que todo mundo deseja saber: quando será a segunda vinda de Jesus? Eu acho que a melhor resposta que eu tenho para você é aquela que Jesus deu no Evangelho de Mateus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, tem como marcar dia, tem como marcar hora, tem como alguém dizer que sabe quando será? O próprio Jesus disse que não. Alguns até creem que podemos conhecer a época da volta de Jesus. E isso nós podemos abordar até num próximo vídeo. Mas se tratando do dia, da hora, da volta de Jesus, a verdade é que ninguém sabe. Em outro texto, Paulo fala o seguinte acerca disto: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores de mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora preste atenção no que Paulo vai dizer: mas vocês não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Se tratando da volta de Jesus, a verdade é que ninguém sabe o dia e a hora. Alguns dizem que o dia e a hora não tem como saber, porém, o tempo, a época e a geração da volta de Jesus a igreja saberá. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas, se tratando das perguntas que eu fiz hoje, o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus? É que ele virá. Qual o objetivo da segunda vinda de Jesus? É trazer salvação para aqueles que o aguardam. Terceiro, como que será essa vinda? A Bíblia diz que, por ocasião da vinda do Senhor, nós, os que estivermos vivos, se reuniremos com os que foram ressuscitados para se encontrar com Ele nos ares.
Como devemos aguardar essa vinda? Vivendo de modo irrepreensível, santa, justa e piedosamente, para que sejamos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. E quando será a vinda do Senhor Jesus? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Então Jesus vai voltar uma segunda vez? Segundo a Bíblia, sim. E portanto eu quero deixar um conselho dado pelo próprio Jesus para nós. Ele diz o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.